Fala, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Bom, eu tô passando aqui para deixar esse recadinho antes, para explicar duas coisinhas para vocês. Em primeiro é que este episódio é o número 32, tá? Eu sei que vocês já viram aí quando vocês baixaram, tá lá o número 32, mas na gravação eu coloquei como 31 porque era para ele ter sido 31. No fim, como houve as chuvas de São Paulo, a gente resolveu gravar um episódio rápido sobre as chuvas, que acabou sendo 31, esse aqui ficou 32, tá? Então, quando eu falar 31 na gravação, é o 32. A segunda parte é que a gente gravou este episódio no coworking da namorada do entrevistado. Enfim, é um espaço meio aberto, então teve algum barulho de porta abrindo, fechando, um barulho de, né, às vezes uma moto passava, e de um cachorrinho que tava doido para participar do episódio, né? Bom, eu consegui abafar bem o som, então, apesar de vocês conseguirem ouvir alguns latidos, algum barulho de porta, tá bem baixinho, eu consegui abafar bem, tá? Então, eu já peço desculpas aí por esse barulho, mas o episódio tá muito bom. O convidado entende muito de livros, se você gosta de ler, se você gosta de livros, eu do mercado editorial, vocês vão gostar muito desse episódio, beleza? Então, vamos lá. Fumos! E começou mais um Entendo Nada. É o número 31, olha só. E o tema de hoje é livros, livrarias e editora. Rapaz. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele. Ele que não é o Flávio Santos hoje. Hoje temos outra pessoa participando do programa, uma pessoa que entende do tema, porque eu entendo nada, né? Como sempre eu entendo nada, mas uma pessoa que entende deste tema, que já participou com a gente aqui sobre um outro tema, mas hoje vai falar sobre editora, livraria e livros. É o Demétrios dos Santos. Fala, Demétrios. Olá pessoal, muita responsabilidade aí representar o Flávio. Uma pena que ele não está. A gente tentou gravar na semana passada, né, Luiz? Mas não rolou. Hoje eu tinha esperança que ele viria, mas acho que ele tá fugindo de mim, hein? Tô achando, hein? Tô achando. Tá estranho isso daí. Tô achando. Não, o Flávio tá enrolado aí, mas ele tá trabalhando pra caramba lá, então ele tentou vir, mas ele viu que não ia dar, ele avisou. Eu falei, não, de boa, tá tranquilo. Um Tanto que abraço, ele. um abraço pro Flávio, inclusive, e pros ouvintes, sim, né? Isso, não, sim. Ele mandou umas questões, depois aqui a gente vai dar uma olhada aqui, ele mandou umas questões aqui, a gente vai fazer essas perguntas. Tá certo. Mas é isso. Então, vamos ao tema. Esse ano de 2019, até o ano de 2018 também, já vinha tendo algumas crises com as livrarias, né? A Saraiva agora, no começo de janeiro, até acho que o fim do ano passado também, ela começou a ser despejada de alguns shoppings. Olha a situação. Despejada. Porque não tá pagando aluguel mesmo. A Saraiva, hein, gente? Estamos falando de uma das grandes livrarias do país. A Livraria Cultura, que é muito paulistana, né? Muito em São Paulo, mas existe em alguns lugares do Brasil. Ela está em recuperação judicial, ou seja, ela já passou pela concordata, toda aquela situação. E assim, é um mercado gigante, eu acho que muita gente ia em livraria. Eu gostava de muito ir em livraria quando eu estava em São Paulo, né? Em Indaiatuba não tem livraria, vou falar isso aqui, né? É meio vergonhoso, mas não tem livraria em Indaiatuba. Nenhuma. Não tem. Tem um café com livros, mas não é uma livraria. Não Caramba, tem. hein? Não tem. A única que tinha fechou, que era a Nobel. E não é uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo. 250 mil, quase 300 mil já. Não tem livraria. Já dá uma visão do que está acontecendo no mercado, né? Mas então trouxemos o Demetrios aqui. Nós fizemos algumas entrevistas também com algumas pessoas na rua que falando sobre o seu hábito de leitura, falando sobre se gostavam de livrarias, como consomem livros. Mas assim, eu acho que a primeira questão que eu tenho que fazer pro Demetrios, a primeira pergunta, primeiro, ele se apresentar, o que ele faz, né? Por que ele entende disso que a gente está falando aqui. E como que anda o mercado editorial, Demetrios? Então, é assim, eu trabalho com o mercado editorial há muito mais de 10 anos, acho que talvez já estou caminhando aí para uns 20 anos, Nossa. né? Eu trabalhei com muitas publicações, da última vez que a gente falou, eu trabalhava na National Geographic Brasil. Olha. E a revista foi descontinuada. Eu não sabia dessa, hein? A revista National Nossa. Geographic Brasil foi descontinuada e, de certa maneira, é um reflexo da crise do mercado editorial. Porque quando a gente fala do mercado editorial como um todo, a gente não necessariamente separa livros e revistas, né? Ambos são conteúdos, então são conteúdos em forma de texto. Então
realmente a crise chegou primeiro no mercado de revistas. Além do mercado de revistas, eu também trabalho como editor de livros numa editora chamada Litera Rua. A Litera Rua é uma editora de livros temáticos ali relacionados à cultura periférica, literatura marginal, né? É uma literatura independente. A gente trabalha com diversos segmentos dentro desse prisma, né? Então, são livros sobre música, hip hop, questões sociais, racismo, política. Então, são N temas. Um dos nossos lançamentos, que é o meu último livro aí, é o livro do Emicida. O Emicida acabou de lançar um livro no mês de dezembro, que comemora 10 anos do início da carreira dele. O livro se chama Para Quem Já Mordeu um Cachorro com Comida Até Que Eu Cheguei Longe. É um livro inspirado o nome, na realidade, é do primeiro CD dele, a mixtape. E aí eu trabalhei na produção editorial desse livro, ele está nas livrarias. E essa é a minha trajetória. Eu já trabalhei em pelo menos aí uns 10, 15 livros, Luiz, por aí. Nossa, realmente isso bastante coisa. Bastante coisa. Assim, tá? Eu não sabia essa da National Geographic, não sabia que tinha sido descontinuada no Brasil. Foi descontinuada, Nossa, foi muito triste. Não, muito. Né? Nossa. E foi uma decisão, de certa maneira, motivada pelo grupo Disney. Tá. Né? Porque a Disney, ela comprou a Fox era dona dos direitos dona dos direitos da National Geographic. E por uma decisão da Disney, eles resolveram descontinuar a revista por conta da situação do mercado editorial aqui no Brasil, que não ia nada bem. A revista, obviamente, continua em outros países, a marca também, mas é isso, acabou. Bom, vocês estão vendo que o negócio vai ser bom aqui hoje, né? O tema vai ser bem interessante aqui hoje. Bom, vamos ouvir então a nossa primeira entrevistada, que nós fomos à rua, que o nosso programa hoje vai ser muito baseado no que eles falaram e a gente vai debater em cima disso. Vamos ouvir então a Beatriz, ela tem 24 anos e é estudante de Direito. Bem, a gente está no Centro Cultural Vergueiro no dia 15 de janeiro de 2020 e vamos inaugurar a nova fase do podcast Entendo Nada de um jeito diferente. Boa. Fazendo entrevistas na rua, uma coisa que a gente não fez durante 2019 Sim. inteiro. E quem vai estrear essa nova fase do podcast Entendo Nada Olha, que responsabilidade. é a Beatriz. Beatriz, que tem 24 anos, é estudante de Direito e também estagiária de Direito. A gente chegou aqui na mesa da Beatriz, ela estava estudando, a gente atrapalhou um pouquinho, mas ela não se importou de ceder 5 ou 6 minutos dela para responder algumas questões para a gente. Nós vamos falar de um tema que é básico para qualquer nação, para qualquer país, para qualquer sociedade, que é a leitura. E a gente vê que algumas pessoas estão parando de consumir livros físicos, né? Estão migrando por e-book, para fazer downloads. E a gente quer saber de você, Beatriz, qual forma que você consome livro, seja da faculdade ou livro que você lê por diversão. E-book, digital ou livro físico? Na verdade, eu divido. Eu tenho um Kindle, que eu leio e-books. E eu também gosto de consumir livros físicos. Você chega a fazer download da internet, algum site específico ou não? Sim, tem um site específico que eu consigo os livros digitais. E os físicos, geralmente, eu compro em sebo. Você falou que divide bem, mas você divide por uma questão de preço? Você acha mais barato baixar isso? Exatamente. Eu acho que tanto a questão de preço, consumir livros novos é bem caro. E eu tenho preferência por livros físicos, né? Mas às vezes não dá. E também a questão do espaço. Sim. Não dá pra manter em casa. Não dá pra colocar na estante, né? Originalmente é uma questão importante essa daí. Além dos livros de direito, que tipo de livro você gosta de ler? Eu gosto bastante de literatura e de filosofia. Boa. De algum país assim, literatura, estrangeira, nacional? Eu passo por várias fases. Já tive fase da literatura russa, depois fui pra americana. Literatura russa, Dostoiévski, Tolstói. Olha, você frequenta ou costumava frequentar livrarias também? Não? Olha, teve uma época que eu trabalhei na Paulista. Sim. E eu frequentava quase diariamente a Martins Fontes. A Martins Fontes, tá. Boa. Legal. A Cultura também, que fica ali? A Cultura menos. Mas a Martins Fontes, você trabalhava mais perto, provavelmente. Exato. Né? Sim. Hoje saiu uma notícia que a Saraiva está sendo despejada de alguns shoppings, tanto no Rio quanto em São Paulo, porque não está aguentando para dar mais. Enfim, a Livraria Cultura já entrou em concordata, se eu não me engano.
E a Saraiva está em falência mesmo, provavelmente vai fechar. Você acha que isso vai afetar em alguma coisa a sua leitura, a maneira como você vê, como você lida com livros, ou... Eu acho muito difícil prever, porque a Saraiva é só uma parte do mercado, né? Sim. O que provavelmente vai acontecer é que outra livraria vai suprir o que eu consumo na Saraiva. Provavelmente a Amazon. Sim, Boa. sim, provavelmente a Amazon, mas venda online, né? Sim. Provavelmente parte física, provavelmente não. Não, beleza. Era isso aí. Bom, vocês ouviram a Beatriz, a gente estava ouvindo aqui a entrevista dela. Demetrius pegou o computador, já abriu um monte de site aqui. Demetrius, você ouviu as questões, você viu o que ela disse. É parecido com o que as outras pessoas vão falar também. Temos mais 2 entrevistas, mais 3 pessoas. Então, uma das entrevistas foi 2 pessoas. Tá. É muito parecido, mas você vai ouvir também, você vai tirar suas conclusões. O que você tem a dizer sobre isso que ela falou aí? Bem, eu acho que a gente poderia pontuar primeiro sobre a questão da crise do mercado editorial, né? O que está acontecendo. Primeiro, assim, é multifatorial. Tá. Então, muita gente fala que o problema do mercado editorial do Brasil é a vinda da Amazon no Brasil. Isso é uma verdade? Também é, mas não se explica somente por isso. Tá. Outros falam que o problema foi o smartphone e outros tipos de conteúdo, etc. Também. Outros falam que é preço do livro digital, etc. Então, é assim, na verdade, eu acho que são uma série de fatores. Em primeiro lugar, um dos erros estratégicos, falando das grandes livrarias, e aí falando da Rede Saraiva e da própria Livraria Cultura, é que essas livrarias, elas estão baseadas no modelo antigo ainda, Sim. onde você tem o ponto de venda, você vai até lá, folheia o livro, etc. Em algum momento, essas mesmas livrarias entenderam que elas poderiam ser, além de um livreiro, uma Mag Store. Você vende de tudo, Sim. quase que uma loja de departamento. Sim, verdade. Então, o que aconteceu? A Saraiva, por exemplo, que tradicionalmente era só uma livraria, ela começou a implantar o conceito de Saraiva Mag Store, isso no começo dos anos 2000 aproximadamente, lembro bem. e aí eles começaram a vender junto com os livros outros tipos de mídia. Então, DVD, CD, games, eletrônicos também. Nas últimas fases da Saraiva você encontrava até celulares lá Ah, é dentro, verdade, eu lembro né? sim. Então, isso fez com que a natureza da operação dessas empresas mudasse um pouco. Sim. A mesma coisa aconteceu com a Livraria Cultura numa dimensão talvez um pouco menor. Tá. Então, a Livraria Cultura, talvez ela não tenha focado tanto na parte de eletroeletrônicos, tecnologia, mas ela também tentou expandir para as outras áreas. Um erro importante dessas redes é que elas começaram a se posicionar como realmente lojas muito grandes que ocupavam espaços imensos dentro dos shopping centers, e aquela livraria pequenininha que tinha uma quantidade importante de livros, ela acabou dando espaço a galpões, ali, a lojas gigantescas dentro do shopping com custos operacionais muito caros e tal, e aí começa a ter um primeiro problema. Então, o custo para uma operação de uma Saraiva e de uma Livraria Cultura aumentou exponencialmente na última década, Sim. o custo de operação dessas empresas, né? Tá. Então, esse é um primeiro fator que a gente pode considerar. Outro fator é sim a vinda da Amazon para o Brasil. Porque o que a Amazon ela fez de diferente em relação ao que essas redes tradicionais fizeram? Primeiro, ela é digital. Tá. Então, a Amazon ela consegue trabalhar com um racional de precificação muito diferente em relação às grandes livrarias. Porque, por ser digital, ela tem um custo de operação muito inferior em relação a uma loja física. Sim. Tanto em número de funcionários quanto em infraestrutura propriamente dita. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a Amazon ela também se posiciona como uma empresa de tecnologia e não apenas como uma livraria. Então, a Amazon é uma empresa que ela trabalha com servidores web, ela trabalha, é um magazine também, vendendo de tudo ali dentro. É isso que eu ia falar. Ela tem o conceito de marketplace, né? Então, o que é o marketplace? É quando outras pessoas começam a vender também produtos ali internamente. Então, a Amazon, ela é uma grande corporação disfarçada de livraria. Isso é um ponto que a gente não pode deixar de observar. Sim. Então, o livro que ela vende ali, ela consegue inclusive subsidiar muitas vezes de uma forma que, se ela fosse um lojista tradicional, ela estaria operando no negativo. Sim. Então, eu que trabalho com o mercado editorial, sim. não é incomum a gente ver casos onde um livro ele é adquirido, por exemplo, por R$30 pela Amazon,
e a Amazon coloca esse livro à venda por 31, 32, 33 reais, por exemplo. Então, você tem uma margem de lucro Nossa. que ela é irreal, pensando em Muito. um lojista tradicional. Muito. Então, isso também é um problema, né? E aí a gente fala bastante do livro digital. O livro digital, na realidade, ele é mais um mito do que uma realidade, Luiz. Tá. O livro digital ele não é uma realidade hoje tão palpável quanto a gente imagina. Você tem uma penetração no livro digital, a gente até trouxe aqui uma pesquisa feita pelo Sindicato Nacional dos Editores de Revistas, pela Câmara Brasileira do Livro. É uma pesquisa, a última vez que essa pesquisa foi divulgada com esse enfoque foi em 2016, não é tão antigo assim. Tá. E aqui a gente tem uma ideia da penetração do livro digital. O livro digital ele representa hoje aproximadamente 1% do setor de produção de livros no Brasil. É muito pouco. É pouco. Eu realmente não imaginava também esse número quando você me mostrou. Eu não. É muito Eu pouco, não de uma forma acreditei. geral. Sim. E aí, talvez o que aconteceu com o livro digital é que o livro digital ele surgiu antes do que deveria ter surgido. Eu acho que o livro digital ele ainda vai estourar. Tá. É que a maneira com que a gente teve contato com o livro digital, a Amazon foi uma empresa que investiu no livro digital, ela lançou devices, produtos próprios para a leitura do livro, o Kindle, por exemplo, ele é um e-reader específico para isso. Aqui em São Paulo, a gente até vê o aparelho, você entra no transporte público, eventualmente você vê alguém lendo Sim, no Kindle, sim. né? Quando sim. Mas, de uma forma geral, quando você vai para outros estados, outras capitais, o Kindle não é necessariamente uma realidade. Então, o Kindle ele acabou sendo o e-book acabou sendo um produto de nicho. E, enfim, esses são alguns dos fatores que daria para citar. Tá. Outros fatores são as próprias editoras. As editoras também foram responsáveis pela crise de uma maneira geral. Interessante. Porque o que acontece? À medida que o mercado começou a entrar em crise e as livrarias elas começaram a ter dificuldade de pagar as próprias editoras, e aí começou esse processo de recuperação judicial desses grandes lojistas, as editoras, em paralelo, elas começaram a encontrar formas alternativas de vender o livro. E muitas vezes essas editoras, né, elas começaram a vender grandes lotes de livros por preços promocionais muito baixos. Tá. Eu não sei se você já observou em alguns shopping centers, mas seguramente a maioria dos ouvintes já deve ter visto coisas parecidas também. Mas não é incomum você entrar no shopping center, você ter uma livraria ali de loja, como uma Saraiva, como uma Leitura, essas livrarias tradicionais que possuem lojas, vendendo os livros por um preço médio de R$30, por exemplo, Sim. 35, 40 reais, um preço mais ou menos. Um preço médio do livro no Brasil, em média, R$35 hoje. Normalmente é isso mesmo. E aí você vai para o piso térreo daquele mesmo shopping, você vê um galpão vendendo um livro promocional a R$10. Dá R$10, sim. Já vi bastante. Isso ajuda a levar o mercado mais para baixo, paradoxalmente. Porque quando você vende esses livros por R$10, o que está acontecendo? Geralmente você está vendendo um encalhe, e aí você passa uma sensação, um encalhe, o que é um encalhe? É o livro que sobra, é o livro que não vai ter uma venda efetiva, é o livro que encalhou efetivamente. E quando você vende esse livro de R$10 ali naquele saguão do shopping center ou em grandes feiras, etc., e você vai numa livraria comprar um livro e ele está 30 e poucos reais, R$35, você de certa maneira passa para o leitor, não o leitor assíduo, mas o leitor ocasional, a sensação de que R$35 um livro é muito dinheiro, porque eu sou capaz de comprar um livro por R$10. Então isso também é um problema. Então perceba assim que o mercado de livros no Brasil hoje ele está em crise por uma questão realmente relacionada a N fatores diferentes. Sim, muito. Essas grandes livrarias começaram a entrar em inadimplência com a maioria das editoras, inadimplências que para grandes editoras chegaram a milhões e milhões de reais, Sim, literalmente. É uma coisa que eu ia te falar. Esses números são públicos, tem Saraiva deve cifras de 9 a 15 milhões para grandes livrarias, é muito dinheiro. E aí elas tiveram que recorrer à questão da recuperação judicial. O que está acontecendo hoje com essa rede de livrarias? Quando você entra em recuperação judicial, tanto a Saraiva como a Cultura, todo mundo que entra em recuperação judicial precisa apresentar um plano de pagamento dessa dívida. E esse plano de pagamento, geralmente, ele tem descontos absurdos.
Então, aqueles 16 milhões que você devia, você vai pagar em média 1.600.000 reais, por exemplo, em 10 anos. Nossa. E aí, aquela editora que tinha uma expectativa de Já receber era. um valor maior, eventualmente não vai receber praticamente nada. Nossa, Esse é o primeiro problema. terrível. E o segundo grande problema da recuperação judicial, especialmente para um varejista, é conseguir deixar a operação em pé. O que acontece com a Saraiva e a Cultura? Quando você entra nesse acordo de recuperação judicial, você estabelece um compromisso jurídico de que todas as transações comerciais a partir daquele ponto não podem ter mais inadimplência. Tá. Então, o que acontece? Tá. Se a Saraiva pega um livro de lançamento para vender e ela vende 10 exemplares na loja X, se ela não pagar a editora em cima daqueles 10 exemplares, ela está operando judicialmente de maneira irregular. Existe um compromisso, inclusive legal, para pagar aquilo pós-recuperação judicial. Sim. E a dinâmica de um varejo ela é muito cruel, porque o cara ele precisa, se eu estou em recuperação judicial, eu tenho que comprar, o meu varejo ele sempre está pautado em lançamento, eu tenho que ficar sempre comprando coisa nova, tenho um compromisso de pagar em dia, tenho uma dívida que eu estou pagando em relação à recuperação judicial, que mesmo que amortizada ainda é uma dívida grande. Certo. Então aí é uma bola de neve. E aí chega uma hora que a livraria não consegue mais pagar aluguel e tal, recebe despejo, vai enxugando. E para você ter uma ideia, no Brasil hoje, em média, menos de 50%, em média 40% das empresas conseguem sair da recuperação judicial. Imagino. A grande maioria das empresas vão à falência. Vai falar isso. Não estou afirmando que a Saraiva e a Cultura vão falir. Mas as chances disso acontecer são razoáveis. É alto. Eu acho interessante algumas coisas que foi falado, que você comentou. Você falou da Amazon, dela não ser bem uma livraria. Ela tem só aquela cara de livraria, mas na verdade ela é uma empresa que vende tudo. Exatamente. Tudo mesmo. Inclusive, às vezes eu escuto alguns podcasts de tecnologia e eu dou risada, porque eu não imagino fazer isso. O cara, não. Tem vezes que eu entro na Amazon só pra ver se funciona. O cara vai lá e compra tipo um Durex, coisa que ele podia comprar na papelaria desse não. Ele só faz questão e recebe tipo 2 dias depois. Exatamente. Isso aqui em São Paulo, claramente. Porque nesse mesmo podcast tem um rapaz que é do Nordeste. Lá a coisa já é diferente, o frete demora e é muito caro para chegar. E isso vai mudar. Vai mudar porque eles vão abrir em Pernambuco, se eu não me engano, eles estão abrindo no centro de distribuição no Nordeste. No Nordeste. Então vai mudar isso também. Isso é até um ponto para se discutir para Americana, para Submarino, para essas empresas, porque a Magalu, né, Magazine Luiza, a Magalu está entrando, tá tentando entrar nesse meio aí, mas não é um assunto para o que a gente está discutindo aqui. Mas a Amazon é isso, tá? A gente às vezes não acha, mas a Amazon ela não é só uma livraria. É interessante o que você falou. Eu achei legal uma coisa que a Beatriz falou, que ela ia muito na Martins Fontes, que é uma livraria antiga, que tem cara de livraria antiga até hoje, você vai lá, ela é antiga. Exatamente. E só tem ela só tem, não sei se ela tem em outro lugar, acho que é só ali na Paulista. Não, tem outro lugar. Aqui em São Paulo, temos a Martins Fontes na livraria, ali na Avenida Paulista. Na Paulista. E tem uma Martins Fontes, que provavelmente ainda deve existir, que fica em frente ao Mackenzie, lá na Consolação, Universidade Mackenzie. Tá fazendo tempo que eu não passo lá também. É uma livraria também clássica. Até pela localização, é muito improvável que ela tenha fechado. Provavelmente sim, deve estar lá. E eu lembrei de uma que não foi comentada em nenhuma das entrevistas que falaram, mas eu lembrei de outra que é a Livraria da Vila. Que também é uma outra livraria, é um outro esquema, ela não tem cara de antiga, mas ela tem aquela coisa de livraria. Sim. Talvez a maneira para essas livrarias sobreviverem é se tornarem só apenas uma coisa assim, livraria e ponto final. Você acha isso? É possível. Muita gente faz, na hora que essa pergunta, da maneira que você fez, ela é realizada para alguém do mercado, Luiz, geralmente a resposta padrão é o mercado argentino. Boa. Então, o mercado argentino é um mercado que ele não tem, de maneira massificada como tinha no Brasil, essas mega stores que vendem de tudo, inclusive livro. Então, uma Saraiva que vende games, papelaria, eletroeletrônicos, CDs, DVDs e livros. Praticamente não existe isso lá na Argentina. Na Argentina, o que acontece? Você tem livrarias efetivamente. Então, você entra numa livraria, lá você vai ter livros, geralmente você vai ter apenas livros, acompanhado de um café, algo do tipo, mas o ambiente é realmente editorial, de livro ali sendo vendido. É um caminho.
A livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista, ela é uma referência para mim também. Sim. Eu considero como uma das maiores, uma das melhores Eu livrarias de gosto São Paulo. bastante também, não. É uma livraria de excelência. Gosto bastante. Agora, a tendência é essa. O que a gente vê acontecendo em São Paulo é a abertura de pequenas livrarias ou até mesmo de redes que possuem esse aspecto mais próximo de livraria. Entendi. Um exemplo é a Leitura. A Leitura é uma rede de livrarias que ela é de Minas Gerais. E ela já está se tornando a maior rede de livrarias do Brasil. Na realidade, ela já se tornou nesse momento. Com o fechamento das lojas da Saraiva Sim. e aberturas pontuais de lojas novas da Leitura, ela já assumiu o primeiro lugar em relação à rede de livrarias no Brasil. Não sabia dessa. E a livraria Leitura, ela tem uma característica muito interessante que é o foco em livro. Não é uma regra também. Algumas unidades da Leitura também vendem outros tipos de produtos muito semelhante ao que a Saraiva fazia, talvez em menor dimensão. Mas a maioria das unidades são pautadas no livro. A ideia ali é de se vender livro. Então é um outro modelo, é um modelo que é possível. A gente não pode esquecer no Brasil também que a gente tem um mercado paralelo de livros usados que são sebos. Estava pensando no Então, os sebos, eles representam uma fatia muito importante do mercado nacional. Eu não teria condições de falar sobre números em relação a esse mercado, mas é uma fatia significativa. E o que vem acontecendo com alguns sebos é que esses sebos eles vêm se transformando em livrarias, inclusive de títulos novos. Sim. Então, alguns sebos eles continuam fazendo o que eles sempre faziam, que é vender ali os títulos antigos, e já começam a negociar alguns lançamentos com as editoras para adquirir. O que vem acontecendo também aqui no Brasil de muito diferente é um processo onde as editoras perceberam que elas não podem ser dependentes de uma cadeia de distribuição de varejista. Elas precisam correr com as próprias pernas. Ou seja, muitas livrarias começaram a abrir e-commerce, que era uma coisa que não existia. Sim. Há 5 anos atrás, por exemplo, era muito difícil você entrar no site de uma editora X e encontrar ali uma loja virtual para vender livros. Hoje, isso já não é mais uma realidade. Na realidade, mudou exatamente esse modelo. Então, é muito difícil você acessar uma editora, um site de uma editora hoje que não tenha um e-commerce. Então, o e-commerce ele se transforma num canal importante para que a editora comercialize o seu livro de uma maneira mais direta ali ao seu público. Aliado a isso, a gente também tem os clubes de assinaturas. Sim. Os clubes de assinaturas é uma outra forma de consumo de conteúdo de livros. Você pega, por exemplo, a TAG, que foi o primeiro clube de assinaturas de livros no Brasil que efetivamente deu certo. A TAG ela tem hoje mais de 17 mil assinantes ativos por mês. É muita gente que recebe ali um livro por mês. Muitos outros clubes surgiram nessa esteira. Então, tem clubes de editoras, a Intrínseca, por exemplo, tem um clube. Você tem clubes temáticos na área de comics, na área de HQs, por exemplo. Você tem clubes, inclusive, de youtubers. Né? Então, você tem youtubers que falam de livros. Né? Então, você começa a ter ali um surgimento de clubes de livros e a ideia desse clube de livro meio que ele se aproxima um pouco dessa ideia de livraria que você colocou, que é essa livraria temática pequenininha, que é a curadoria. Que é alguém dizendo para você que aquele livro é interessante, alguém dizendo para você que faz sentido ler aquele livro. E o que se espera de uma pequena livraria no Brasil é isso, assim, que você entre numa livraria, que você encontre um livreiro, alguém que vai te orientar sobre o autor que você está procurando, vai te recomendar alguma coisa, vai poder fazer algum comentário, que é uma coisa que se perdeu também nas mega stores. Então perceba que assim, é um monte de coisa junto. Acho que o mercado de livros no Brasil ele está longe de acabar, está longe de entrar em colapso. Ele existe, talvez ele seja mais comedido. A gente tem razões culturais que a gente pode falar um pouquinho também sobre elas. Sim. Mas em linhas gerais é isso aí. Não, eu fiz essa pergunta da Martins Fontes, a gente falou um pouquinho de livro físico e eu quero ir para a segunda entrevistada aqui do dia aqui. Que ela é bem novinha, vocês vão ver, vou falar daqui a pouco a idade dela, e ela gosta de livro físico. Eu achei bem interessante, porque é uma pessoa bem nova. Mas vamos lá, o nome dela é Juliane, ela é estudante,
No dia que a gente entrevistou ela, não sei, eu queria que ela me mandasse uma mensagem se ela estiver ouvindo isso aqui, porque ela estava esperando o resultado da USP de Ciências Sociais. Olha que legal. Ela estava esperando. Eu estudei lá. Então, Esse eu ano, lembrei de tomara que você. É Ciências passe Sociais. e estude lá também. Não, eu tô esperando ela me falar que ela passou, porque a gente falou que ela ia passar. E ela tem 19 anos. Ah, também quero Tem saber. 19 anos, né? Por favor, Então Luciano. manda pra gente. Se estiver ouvindo isso, manda pra gente. Ela tem 19 anos, vamos ouvi-la. Bem, agora a gente vai começar a nossa segunda entrevista. Estamos aqui com a Juliane, que prestou vestibular para Ciências Sociais, está esperando o resultado. E nós, eu e o Luiz, o podcast Tendo Nada, Opa! estamos prevendo que ela vai ser aprovada no vestibular. né? Vai sim. Estamos aqui na torcida já. E o tema é o mesmo que a gente perguntou para a Beatriz ainda há pouco. A gente quer saber sobre leitura. São perguntas básicas, perguntas simples. E a gente viu a Juliana de longe com um livro, né? Inclusive, Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank, livro clássico, né? Muito bom. Livro muito bom. E pra gente foi igual um giroflex da polícia, chamou a atenção assim na live. Falou, é essa mesmo. Vamos lá. Ela tá com um livro aqui físico, gente. Sim. É uma coisa que as pessoas têm consumido cada vez menos. Mas eu quero saber de você o seguinte, Juliana. Você consome mais livros físicos ou PDFs e baixa na internet? Físicos, eu prefiro livro físico e tem que também guardar. Você gosta de guardar os livros em casa? Você gosta de ter na relação? mão De ter mesmo, na pegar mão, pra sentir. poder levar. Sim, entendi. PDF você já chegou a baixar algum? Já. Mas geralmente por questão econômica, assim, pra economizar uma grana? Pra economizar uma grana e quando tá, tipo, gente e precisa ler e não dá tempo de comprar, por facilidade. Você tem algum desses leitores, tipo Kindle, assim, ou não? Não. Não. Você lê no celular ou no tablet mesmo? Isso. Tá. Que tipo de livro você gosta de ler? Eu gosto de romance, de ficção. Sim. No Até geral, biografia, no caso. né? biografia. Até biografia, né? Hoje saiu uma notícia que a Saraiva está sendo despejada de vários shoppings, porque não está pagando mais o aluguel pro shopping, então ela está sendo despejada de vários, e provavelmente vai entrar em falência. A Livraria Cultura ela já entrou em concordata e está em recuperação, né? Você costumava frequentar livrarias? Você gosta de frequentar livrarias? Gosto. Gosta, você gosta de livrarias. Então, se essas livrarias fecharem, você acha que você vai perder alguma coisa nessa sua relação com livros, com leitura? Sim, de certa forma sim, porque é bom tipo, ir lá e pegar o livro, ver, assim, pra ter uma ideia até. Porque ver só em sites não é a mesma coisa do que ir lá, poder ler a sinopse na hora, com o livro na mão e tudo mais. Sim. Você costuma frequentar bibliotecas também ou não? Às vezes. Às vezes. Não, beleza. É isso. Era isso. Muito obrigado, Não, viu, muito Juliana? obrigado. Muito obrigado. Só um pouquinho. Vai passar na Parabéns pelo FUVEST livro, muito legal. ou Unicamp? FUVEST. FUVEST. Vai passar na Boa, FUVEST. Bom, vocês ouviram a Juliane, como eu falei, ela é bem novinha, 19 anos. E eu acho interessante porque, apesar dela ter 19 anos e ser bem novinha, ela gosta do livro físico. A próxima entrevista também vocês vão se surpreender com uma das respostas aqui. Vocês vão falar, caramba, tem gente que gosta disso e é novo, não é possível. Vamos deixar aqui para daqui a pouco vocês ouvirem. A gente estava falando em off aqui antes também, apesar dele ter comentado aqui já, falou que o setor, né, de livros digitais é apenas 1%, e a gente imagina que é maior isso. Eu chutaria, se fosse para me perguntar hoje, qual o tamanho do mercado para livros digitais? Eu chutaria que seria de 30% para cima. Sei lá, é uma visão que a gente tem. Tem um detalhe, que ela falou aqui que ela baixa muito PDF, por questão econômica, e às vezes por ser aquela coisa de urgência, ela precisa disso para ler amanhã, então ela precisa baixar de algum jeito rápido e ler. Talvez esses números que você trouxe de 1% e tal, não está sendo assim meio maquiado por esses livros, por essa questão de pirataria, de baixar livro grátis por aí. Talvez por essa ideia de eu imaginar que seja isso, a maioria das pessoas também acha isso, que o número é maior por causa desse mercado aí. Assim, o que eu vou falar é polêmico. Imagino. O mercado, ou melhor, o livro, ele é pautado, inclusive, pela ideia de fraude. Tá. Primeiro, porque a leitura é um ato individual. E muitas das pessoas que dizem ler, na realidade, não leem. Tá. Esse é o primeiro problema. Sim, isso é um ponto. Muitas das pessoas que afirmam ter lido um livro, na realidade, não leram. Muitas das pessoas que afirmam que estão começando a ler um livro, dificilmente chegarão ao fim do livro. Isso aí é uma realidade
muito cruel. Então, é justamente pelo livro ser algo que requer esforço, um esforço intelectualizado grande, que é a concentração, que é o tempo reservado para você ler, etc. Mesmo que seja uma leitura mais simples, ele exige muito do leitor. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a fraude entre aspas, Sim. a fraude no mercado editorial começa aí. Tá. Muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso da Juliane, muito pelo contrário, ela quer estudar ciências sociais, ela vai ter que ler pra caramba na vida. Muito. Muito, ela nem imagina. Mas é muito comum as pessoas se pautarem numa sinopse para afirmarem que leram um livro. Mas esse percentual aqui que a gente pegou de 1% do livro digital, ele representa de fato o mercado formal. Tá? Ele representa mais ou menos o que ele representaria de venda de livros. Sim. A venda de livros não representa a leitura dos livros. Tá. Assim como a venda de livros digitais não representa a leitura de livros digitais. Certo. Ok? De fato, existe um mercado de livros digitais piratas que é cada vez mais frequente. Se você digitar, eu não preciso esconder isso, não tem problema nenhum. Se você digitar ler livros ali no Google, você vai cair num site, por exemplo, que tem N domínios diferentes, que é sempre reformulado, que tem centenas de livros digitais que você pode baixar de graça. Sim. Livros de editoras que executam um trabalho comercial e tal, que você baixa o livro pirateado sem pagar os direitos autorais, e isso representa uma fatia importante do mercado. Mas justamente por ser pirata, é difícil de mencionar. Esses números que a gente está apontando aqui do digital em relação ao físico representam o mercado formal. Esse mercado informal ele é difícil. Agora, abstraindo um pouco para essa questão do consumo digital, é mais ou menos como o fenômeno quando a gente colecionava MP3. Sim. Né, que nem é tão distante assim. Antes dos serviços de streaming de música. Sim. Você baixava muito e ouvia pouco. É verdade. Na verdade, você baixava muito e ouvia pouco. Eu conheço gente que tinha coleções de milhares de MP3 e ouvia 30 músicas freneticamente. Basicamente era isso mesmo. Então, o livro digital também é assim. Na verdade, acho que todo livro tá muito pautado nessa ideia. As pessoas, elas montam a sua biblioteca, mas de fato não degustam da maneira que deveriam. A média de leitura de livros de brasileiros aqui no Brasil, né, é uma média de 2 livros completos por habitante ao longo de um ano. Nossa. O que é completos, né? Tá. O que é muito, se você levar em consideração que eu conheço gente que nunca leu. É porque você tem leitores ali gente que leu um monte, que acabam compensando essa média. Mas poderia ser diferente. Você poderia ter uma sociedade que de fato lê livros, que de fato se interessa por isso. Agora, já que a gente está falando dessa coisa digital, não quero aprofundar muito, mas o que aconteceu nos últimos anos é uma explosão de tecnologias que surgiram e que competem com o nosso tempo para a gente executar leituras, inclusive. Então, eu me lembro que há alguns anos atrás, quando a gente não tinha uma disseminação tão grande de smartphones, ou quando navegar na internet era algo muito caro, era comum você ver pessoas lendo livros. Hoje as pessoas continuam lendo, mas elas estão lendo feeds de redes sociais. Boa. Então o tempo inteiro. Mas a leitura está sempre presente, mas é uma leitura superficial, é uma leitura pautada apenas ali no feed, e aquilo realmente é o que as pessoas fazem hoje em dia, de uma forma geral. Então, estou dizendo isso, talvez eu esteja entrando numa questão mais abstrata, mas o que eu quero dizer é que ler é solitário, você precisa de concentração, você precisa estar sozinho na execução da leitura propriamente dita. Não digo fisicamente, mas você está consigo mesmo. Geralmente você não lê o mesmo texto com alguém do seu lado. Geralmente você está lendo um texto sozinho. Mesmo que existam outras pessoas do seu lado. Então isso é um grande problema, assim, é um problema sério. Eu não sei como a gente, enquanto sociedade, vai resolver isso.
Mas, e aí, muita gente afirma, respondendo a pergunta, falando exatamente do áudio da Juliane, que ela fala que ela prefere o livro físico, né? Sim, o livro físico, eu acho que ele se aproxima mais dessa experiência solitária da leitura, porque normalmente você não vai ser interrompido por uma notificação no celular, normalmente você não vai ter um botão para apertar ali do lado, então você ler o livro físico ainda é um argumento importante para fazer a leitura. Eu particularmente gosto muito do livro digital. Hoje eu acho que eu leio mais digital do que o físico. Mas a percepção espacial que você tem da obra também muda bastante. E a percepção espacial é justamente você poder pegar o livro na mão e ter uma ideia do quanto você já leu em relação ao que você tem que ler. Você consegue ver claramente as marcações dos capítulos. Você tem uma relação com aquele conteúdo que ela é mais, de fato, espacial, geográfica. E quando a gente está com o livro digital, você perde um pouco disso. Então você precisa se acostumar. Mas não acho que seja um grande problema a partir do momento que você se habitua com esse novo formato. Eu acho que o grande problema que você falou aí é a questão da atenção, né? É o primordial. Isso em tudo. Acho que a nossa sociedade hoje sofre uma grande falta de atenção para tudo. Então, pro livro também. E a gente fala aqui de podcast e tal, mas o podcast muitas vezes as pessoas estão ouvindo sem prestar atenção no que estão ouvindo também. Eu acho que a gente, como você falou em off sobre audiobook também, que é muito parecido com o podcast, tem alguma coisa ali a ver com o podcast também. Você ouve, mas você não está dando aquela atenção. Poderia ser melhor prestado. Eu mesmo faço isso, eu escuto muito podcast, então eu posso falar. Leio muito menos do que eu já li. Eu acho que isso também é um outro detalhe. Leio muito menos do que eu já li por causa de falta de atenção. Então, eu acho que é algo assim que a gente vai ter que pensar, não só para livros, mas eu acho que para tudo. Essa questão do audiobook é interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de audiobook vem crescendo nos últimos anos a passos bem largos, 24%, 30%, cresce absurdamente. Mas a gente não pode se basear apenas em percentual para dizer que uma coisa está crescendo. Afinal, quando o número é pequeno, qualquer adição significa um percentual muito alto. Mas o mercado de livros de audiobook vem crescendo bastante nos Estados Unidos. A Amazon, por exemplo, ela comprou aquela plataforma de livros de audiobook chamada Audible, que não chegou ao Brasil, mas deve chegar. A Audible é um sistema de audiobooks muito interessante. Aqui no Brasil a gente tem uma empresa pioneira que se chama Ubook, que é uma empresa de audiobooks também. Tem lá seu mercado, tem inclusive um sistema de assinaturas que você paga mensalmente para poder escutar os livros. E é um mercado bem interessante também. Agora, exige um esforço, né? Que nem o podcast. O podcast, em alguma medida, ele também exige esse esforço, né? Porque a chance de alguém estar ouvindo a gente, começar a dispersar sobre o que a gente está falando, é muito grande. E no audiobook você tem esse mesmo problema. Existem duas categorias de audiobook, aliás, que eu acho que vale a pena mencionar. O audiobook ele nasceu primeiro para atender um segmento de leitores que tem dificuldade de enxergar. Sim, cegos, por exemplo, deficiência visual, os cegos não conseguem ler o livro visualmente, ou é o braille ou é a escuta. E o mercado inicialmente surgiu para eles. Então o audiobook, quando ele surgiu, ele era uma leitura mais neutra. Então você procurava não colocar muita emoção naquilo que estava sendo lido, era uma leitura mais técnica. Hoje você já tem até uma representação na leitura do audiobook. Às vezes você chama o próprio autor para poder ler o texto dele, ou você chama alguém convidado, ou você chama mais de uma pessoa quando tem diálogos. Então, é como se você estivesse transformando o audiobook num produto mais tecnicamente produzido, né? Ele não é apenas uma representação sonora ele tem uma carga dramática, uma produção. Interessante. Inclusive alguns até com sonoplastia. Um dos primeiros livros no Brasil com essa característica foi o livro a biografia do Tim Maia, escrita pelo Nelson Motta.
Nossa, interessante. O audiobook desse livro foi narrado pelo próprio Nelson Mota, por exemplo. Legal. Então foi um dos primeiros ali que teve alguma coisa do tipo. Mas é isso, acho que eu falando do audiobook, eu acho que ele não substitui necessariamente a leitura visual, né? Mas é uma forma de você ter acesso ao conteúdo também. Se você tiver atenção suficiente, se você tiver foco, você pode seguramente degustar o livro no audiobook também. Uma boa maneira. Interessante essa... É porque a leitura, ela é muito interessante, sabe? Assim, falando mais do aspecto social, porque a leitura, você faz no ritmo que você quer, né? Então, você pode ler mais rápido, um pouco mais rápido. A leitura, ela permite pausas reflexivas, pausas efetivas, você não precisa apertar nenhum botão para pausar. Você pode reler exatamente a frase que você acabou de ler. Então, ela tem um processo que realmente é mais reflexivo. Sim. E é diferente do audiobook nesse sentido. Sim. Falamos um monte de tema aqui, né, junto, né? Não, já... Pelo amor de Deus. Assim, eu já ia falar isso agora. O Flávio vai me desculpar. Não vou fazer nenhuma pergunta da que ele mandou. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia aqui agora vai ser o seguinte. A gente vai chamar o Demetrios de novo aqui para voltar pra gente falar sobre outros temas. Hoje a gente vai ficar mais na parte editorial. Não dá. É muita coisa para falar. Então, Flávio, me desculpa. Eu vou guardar essas suas questões que você mandou pelo zap aí. Para outra, porque o Flávio ele mandou algumas questões mais voltadas a livros em si, né? Depois eu até mostrei para você viu, né? A livros em si, alguns temas e livros. Tem uma pergunta que ele fez ali que eu acho que a gente poderia falar um pouco aqui rapidamente. A gente pode falar. 3 minutinhos aqui, que é a questão da adaptação literária para o cinema, né? Sim. Ele fez uma pergunta. Fez. Assim, eu já tive a oportunidade verdade que você eu já tive a oportunidade de estar com o Jean-Pierre Jeunet, que é o diretor do Fabuloso Destino de Hermine Nicolau. E uma das perguntas que eu fiz diretamente para ele é sobre essa questão da adaptação literária para o cinema, né? Porque ele já trabalhou com alguns filmes que são roteiro próprio e livros que são baseados em filmes que são baseados em livros. Né? E assim, o que eu percebo de uma forma geral é que para o diretor de cinema, se basear em um livro é um caminho mais seguro. Né? Sim. Porque o livro geralmente é um formato testado, você consegue entender a coesão daquela história, você consegue analisar qual foi a receptividade dela em relação a quem leu aquele material. Então é um caminho mais seguro. E sem dúvida alguma, a literatura ela é uma fonte de inspiração para o cinema. E aí, não querendo também aumentar um pouquinho a discussão, mas a literatura e cinema, dependendo da ótica que você estiver tendo ali, elas estão diretamente coladas. Sim. Porque a partir do momento que você tem a construção de um roteiro, mesmo que aquele roteiro ele não tenha origem numa obra literária, ele também por si só é uma obra literária. Sim, é verdade. Então, tem até diretores de cinema alemães e tal, que tentavam desvincular a ideia de literatura e cinema para poder mostrar o quanto o cinema é diferente da literatura, mas de uma forma geral elas estão intrinsecamente ligadas. Literatura e cinema. Então, se o livro em si ele é uma fonte de inspiração para o cinema, não tenho dúvidas. Mas o filme que não tem uma relação com o livro, ele também tem uma estrutura literária ali. Ele também tem um texto produzido. Bem interessante essa visão. Realmente, para pensar, tem. É verdade, tem. Sim, e não é incomum você pegar, por exemplo, filmes que tiveram o roteiro transformado em livros convencionais. Sim. Vira e mexe a gente vê algum sai daí. Outra coisa parecida também, né? Sim, não, vira e mexe sai mesmo. Interessante, dando praticamente tudo, mas eu tenho mais uma entrevista. Eu falei que tinha um rapaz aqui que ele tem um hábito de leitura bem diferente, assim, para alguém que é jovem. Eu tô curioso. Bem interessante, mas vamos lá. Entrevistamos dois rapazes que estavam juntos lá, estavam conversando, então a gente foi lá atrapalhar a conversa deles, claro, que é o que a gente sabe fazer melhor, atrapalhar as pessoas. O Mabel e o Matheus, que eu chamei de dupla mamá na hora lá, né? Eu vou te falar. O Matheus, ele é estudante de Direito já, ele já estuda, e ele tem 19 anos. O Mabel, ele é vestibulando, né? Tava na mesma coisa da Juliane, né? Só que ele tava tentando para letras na FUVEST e se não passasse na FUVEST ele é para PUC, ele comentou aqui. Então também, Mabel, manda pra gente se você passou, tá?
Manda aí pra gente, não escuta a gente, depois manda que passei, não passei, então Já saiu todas as chamadas, né? Já saiu, acho que já saiu tudo, sim. Todo mundo aí tem que falar pra gente se passou ou não passou. Tem que falar, cara. Deve ter passado, né? Deve ter passado, Entrevistaram sim. as pessoas no Centro Cultural São Paulo. Sim. Quem tá lá passa. Aí, boa, tá vendo? No próximo ano, você está ouvindo que vai prestar vestibular, vá pro Centro Cultural. Principalmente para ser entrevistado pela gente. Isso, aí vocês vão passar. Procure lá. Tem alguém não entendo nada aqui? Se a gente tiver, você vai passar. Bom, vamos ouvir então o Mabel e o Matheus. E vocês vão ver o hábito de leitura do Mabel. É o Mabel que tem esse hábito de leitura diferente. Vamos lá. Bem, agora a gente vai fazer uma entrevista dupla. Estamos com o Matheus e o Mabel. Nós vamos fazer a pergunta para os dois ao mesmo tempo. Você viu que está crescendo o número de entrevistados aqui no Centro Cultural Vergueiro. Bem, a primeira pergunta, a gente estava conversando com eles aqui antes, e eles falaram para a gente que estão com um pouco de dificuldade de manter o hábito de leitura. Eu queria saber de cada um de vocês, o que fez você perder esse hábito? Talvez um pouco da rotina do dia a dia, que talvez tenha tomado muito tempo. Eu perdi um pouco o hábito, porque eu gosto de ler livros assim mais voltados para a espiritualidade e tal. E então eu perdi um pouco esse hábito assim de leitura como um hobby. E aí foi isso. Ele é só por obrigação. É. Né? No meu caso, eu nunca tive o hábito de ler, né? Eu acho que a minha criação foi bem solta, né? E eu nunca tive muitas obrigações nem nada, então ler para mim sempre foi uma das obrigações, tipo ler livro da escola, então ler para mim sempre foi um saco, né? E assim geralmente é um saco, né? Mas eu sempre gostei de línguas, de linguística, né? E eu venho assim nos últimos 10 anos, eu acho, eu tô com 20 agora, né? Então por aí eu venho tentando criar o hábito de ler e manter, né? Mas, sabe, aquela coisa, eu leio um livro em um mês, ou menos até, aí tô naquele pique, começo outro, paro e não volta mais, né? E eu tenho lido jornal. Esse ano eu comecei a ler o jornal impresso e é um hábito bem bacana, né? Porque a leitura é outra, não é a prosa romântica, né? Esse tipo de coisa, é uma leitura bem instantânea ali mesmo. Né? E bem rica também, porque é cultura, né? Você tem algum caderno que você prefere mais no jornal? Alguma parte assim, do jornal que você gosta mais de ler? Eu leio de tudo. Sim. Eu gosto de ler de tudo, sim. Eu gosto bastante da Ilustrada da Folha, né? Eu gosto bastante de arte. Gosto de ler as primeiras páginas da Folha também, né? As opiniões e tudo mais. Colunas, né? As opiniões, mas eu acho o hábito de ler o jornal muito interessante. Gosto bastante. E quando vocês consomem livros, agora vocês tenham perdido um pouco o hábito, tentando resgatar aí, vocês consomem de que forma? PDF, baixando na internet ou livros físicos? Eu prefiro muito mais livro físico. Eu aprendo muito mais, eu absorvo muito mais a informação com livros físicos. Eu tenho preferência por livros físicos. Eu prefiro livro físico também. Eu detesto ler no celular, não consigo. Eu cheguei a comprar uma vez um e-book, né? E-book, né? Ou e-reader. Não sei como é que chama. E-reader. Da Saraiva, né? Chama Leve, se não me engano. Leve, sim. E é muito bom, assim, o produto, mas não me acostumei, sabe? Não consegui, eu prefiro muito mais comprar. Inclusive, ontem mesmo eu comprei pela internet um livro do Hermann Hesse, o Demian. Chegou hoje lá em casa. Sim. Porque eu prefiro o físico mesmo, sabe? É um livro que eu não encontrei por aí, sabe? Eu prefiro mesmo. Poderia ter pego PDF e tal. Eu falei, não, vou comprar logo mesmo, né? Vale a pena. Sim. Vocês costumavam frequentar livrarias? Vocês gostam de livrarias ou não? Não, nunca cheguei a frequentar muito livrarias. Não é um hábito que vocês têm também? Eu gosto bastante de frequentar, assim, pelo lazer. Pelo né? lazer. Não para necessariamente ler ou comprar, mas Sim. para ver o que tá rolando, né? Essas coisas. Sim, para ver o que está em alta, ver essa parte, sim. Hoje saiu uma notícia que a Saraiva ela está sendo despejada de alguns shoppings, porque não está mais conseguindo pagar aluguel e tal, então ela vai fechando, né? E provavelmente ela vai entrar em falência mesmo. A Livraria Cultura já entrou em concordar, tentar em recuperação judicial. A tendência é que essas grandes livrarias fechem. Vocês acham que isso mudaria o hábito de leitura de vocês? Apesar que vocês não têm tanto hábito, mas você acha que poderia mudar em alguma coisa? A livraria mais próxima lá de casa, eu moro em Santana, é uma Saraiva, né? Uhum. E uma Saraiva até que grande, do Santana Park Shopping. Sim. Fechou faz poucos meses. Isso. E eu fiquei chocado quando fechou, sabe? Porque aquilo era ponto de encontro, sabe? Eu sempre ia lá ver as coisas perto de casa, no começo da minha adolescência e tudo mais, né?
E eu fiquei chocado porque fechou, não tem mais, né? Então, se eu quiser ir numa Saraiva, eu tenho que ir ou no Center Norte ou, sabe, ir pra outro shopping e tal. É isso. Vocês acham que ter uma biblioteca próxima de casa, uma livraria próxima de casa, ela estimula ter um hábito de leitura? Aumenta possibilidades, aumenta, né? Você pode ter mais acesso, um acesso mais fácil à leitura, né? Quanto mais vai fechando, você vai diminuindo essa... É importante. Eu sinto falta de bibliotecas mesmo com espaço bom para estudar, né? O Sesc Santana, por exemplo, eu costumo usar bastante o Sesc para estudar, mas o Sesc Santana não tem um espaço muito adequado para isso. As únicas mesas que tem são no meio do corredor, tem muita criança lá, é mó barulheira. Sim. E que eu conheça, não tem nenhuma biblioteca muito confortável lá. Então eu sempre vim para o Centro Cultural mesmo, ficar aqui na biblioteca, que é um lugar bom, confortável, né? Dá para concentrar, é bem silencioso. Então sim, eu sinto falta, eu acho que isso influencia sim. Eu acho que o ambiente tem que cativar o usuário, né? Porque dificilmente a pessoa cria assim um interesse do nada, e para manter esse interesse, né, tem que ter influências externas, né? Sim, de preferência desde pequeno, né? Exatamente. Desde pequeno. Você já foi no Parque da Juventude, lá no Carandiru? Já fui. Já foi naquela biblioteca de lá, não? Já fui uma vez só. Não fui lá para estudar, mas já fui. Eu acho legal lá, acho bem bacana lá. Bom, vocês ouviram a dupla Mamá, né? Matheus. Queria saber o que eles pensam desse apelido que você deu pra eles. Olha, ele deve estar me xingando lá agora, né? Eu acho que não, Deve estar me xingando lá. Ou estão comemorando lá na USP. Pode ser também, né? Pode ser, quem sabe passou lá na USP, tá lá estudando letras, linguística, rapaz. Mas o que me chamou a atenção é que ele lê jornal impresso. Olha, eu acho que faz uns 10 anos que eu não entro numa banca de jornal para comprar um Isso jornal. é coisa de cursinho. É... Provavelmente foram os professores do cursinho. Provavelmente sim. Você tem razão, provavelmente sim. E é bem um belo hábito. Um belo hábito, sim. Não, uma coisa assim, muito legal. Eu gostava muito de ler jornal. Quando era criança eu lia jornal. Tinha lá 9, 10 anos eu lia jornal, gostava de ler. A parte de esporte, né? Eu gostava muito mais. Mas eu lia todo jornal, eu pegava pra ler, eu gostava. Presidentes não gostam de jornal normalmente. Bom, olha, se a gente entrar nessa seara... a gente vai tomar sapatada, a gente vai tomar elogio. Eu não vou entrar nessa, mas tem uns aí que não gostam. Olha, tem uns aí que estão adorando o fechamento da... Bom, voltamos ao tema. Demetrio, você disse que gostaria de falar sobre duas coisas aqui. Primeiro foi o hábito de leitura, né? O hábito de leitura, cara, eu também tive dificuldades para conseguir me lidar melhor com a leitura, assim, né? Eu acho que eu comecei a ler melhor quando eu, de fato, entrei na universidade. Certo. Sendo muito, muito sincero, assim, porque eu tinha dificuldade de conseguir concluir um livro e tal. Dentro da universidade eu fui pegando o ritmo, eu sempre tive uma dificuldade de ler rápido. Legal. Eu tenho transtorno de déficit de atenção, então eu leio devagar, mas eu consigo concluir leituras. Mas eu entendo que não é um hábito fácil de ser desenvolvido, ele requer um certo esforço, especialmente no começo. E falta esse esforço de maneira mais concentrada no mercado educacional mesmo, mercado educacional, sistema educacional, né? Então é muito comum, eu me lembro que quando eu estudava, eu passei na escola pública praticamente por todo o ensino médio sem ler de fato um livro. Sim. Geralmente você lê capítulos de livros didáticos, alguma coisa que os professores mandam, mas se debruçar numa leitura do começo ao fim, com uma análise um pouco mais técnica, literária daquele conteúdo, era praticamente inexistente dentro do sistema educacional brasileiro, público especialmente, né? Sim. E quando acontecia de uma situação onde você não tinha contexto. Às vezes você tinha que ler um livro de Machado de Assis, que é absolutamente genial, mas você não era apresentado aquele tema, você não tinha um contexto para compreender aquele conteúdo, pegava um certo ranço daquele tipo de literatura, e isso às vezes fica com as pessoas pro resto da vida. Sim. Né? Por exemplo, na Literarua, que é a editora que eu participo, a gente trabalha com literatura marginal, literatura periférica, como disse no começo aqui do nosso podcast. Eu nem gosto muito desses rótulos
Mas eu acho que é importante explicar que o que a gente tenta fazer ali é lançar livros que dialoguem mais diretamente com determinadas camadas da sociedade. Tá. Então, Sim. se a gente, por exemplo, está lançando um livro sobre hip hop, geralmente esse livro de hip hop é escrito por alguém que também produz hip hop, ou alguém que está muito próximo do hip hop. Então, isso faz com que você tenha uma aproximação de linguagem, uma aproximação temática mais consistente, que dê mais credibilidade. Então, uma das coisas que faltam para que as pessoas tenham mais acesso a esse hábito de leitura, elas de fato conseguirem ler coisas com as quais elas realmente se identifiquem. Então, isso requer não apenas um esforço, como eu já disse anteriormente, mas como também uma produção editorial que seja mais equivalente a essa realidade. Então, isso também é um problema. Sim. Acho que essa é uma situação que, hoje em dia, com essa literatura independente, pessoas, por exemplo, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de escrever um livro, escrevendo o seu primeiro livro agora, pessoas que moram nas periferias escrevendo livros, são formas de fazer com que o próprio leitor da periferia também leia uma produção editorial de alguém que tem exatamente a mesma origem que ele. Isso tem muito valor. Tem, claro que Isso tem. ajuda a desenvolver essa questão tem. do hábito de leitura, sabe? Tem. Acho que esse é um ponto. E sobre a questão das bibliotecas públicas, que eles falaram também, né? Bem, bibliotecas públicas é um problema. Até as bibliotecas acadêmicas, né, que de certa maneira, muitas delas são públicas, mesmo que estejam dentro de universidades privadas, Sim, o conhecimento ali deveria ser acessível para qualquer um. Sim. Por exemplo, tem bibliotecas acadêmicas de universidades privadas que os alunos não conseguem ter acesso diretamente ao acervo. Eles precisam pedir o livro para que alguém traga o livro para eles. Isso não é incomum. Nossa, você encontra isso em algumas universidades privadas com bibliotecas de referência para alunos. Outras questões são bibliotecas públicas que elas ficam esquecidas dentro da comunidade. Onde eu moro, por exemplo, eu moro no bairro do Limão. Tá. Existe uma biblioteca no bairro do Limão. E pouca gente sabe que existe uma biblioteca lá. Não há uma divulgação, não há um trabalho regional ali da prefeitura para que as pessoas saibam que existe uma biblioteca, que lá é possível entrar, que as pessoas são bem-vindas, etc. A Mar de Andrade, por exemplo, ela ficou muitos anos sem literalmente dar acesso ao leitor ali, a pessoa que queria ler o livro. Você tinha uma dificuldade enorme de ter acesso à Biblioteca Mário de Andrade, o horário dela era muito restrito, agora que ela vem abrindo nos finais de semana, mas isso foi algo que mudou nos últimos anos. Sim, até então, a biblioteca que abrisse aos sábados era difícil. No próprio centro cultural, gente que já estudou lá há muitos anos, como eu, o horário da biblioteca no centro cultural também era reduzido. Hoje que a biblioteca abre nos finais de semana, mas antigamente a biblioteca abria, por exemplo, no sábado até o meio-dia. Não abria sábado à tarde, não abria domingo. Então você tem alguns problemas aí também, sabe? Que são problemas de políticas públicas para fazer com que a biblioteca seja um local acessível. Você deu um exemplo na entrevista da Biblioteca São Paulo, que é uma biblioteca de referência, né? Uma biblioteca realmente muito boa. Deveríamos ter mais bibliotecas como aquela. Com toda certeza. São Paulo, né? Nossa, que é muito bibliotecas que, inclusive, exemplos de como fazer com que as bibliotecas sejam lugares mais atrativos, você tentar fazer eventos dentro dessas bibliotecas levando público e escritor, que é algo que não é tão comum. Está acontecendo agora, mas de uma maneira geral não é algo tão comum. Não. Então é difícil você ver um escritor dando uma palestra dentro de uma biblioteca sobre uma determinada obra, ou um curso sendo executado dentro de uma biblioteca. Você espera que a biblioteca seja um lugar onde você senta e lê, mas elas poderiam ser desenvolvidas para, de certa maneira, estimularem a prática literária. Elas poderiam ser locais onde as pessoas poderiam ser guiadas para desenvolverem o hábito de leitura. Elas poderiam dar cursos efetivamente para como se tornar um leitor. Sim. Como funciona a literatura brasileira. Perfeito. Você consegue fazer, você conseguiria fazer com que a biblioteca ela fosse um local, inclusive, de aprendizado ao hábito de leitura. E não que a pessoa tenha a obrigação de sentar ali, pegar um livro e começar a ler se ela nunca teve esse hábito. É difícil. Eu vou te falar, você falou de colégio público, eu estudei a vida inteira em colégio público, do pré ao terceiro colegial. E tinha uma biblioteca na minha escola, lá no Glória, lá no Ipiranga, salve o pessoal do Glória aí, quem tá ouvindo.
E tinha uma biblioteca lá dentro. Dentro do colégio tinha uma biblioteca pequena, um espaço pequeno, mas tinha uma biblioteca lá dentro. Os professores não estimulavam você a ir lá. Os bibliotecários preferiam que você não fosse lá, quem trabalhava na biblioteca, preferia que você não fosse, porque poderia bagunçar, poderia tirar os livros de ordem, poderia... Tinha jornal. Eu falo porque eu sempre gostei muito de jornal. Eu lia muito jornal quando eu era pequeno. Eu gostava muito. A parte de esporte, principalmente. Eu adorava. Gazeta Esportiva, Folha de São Paulo, a parte de esporte. Depois o Lance, quando eu fiquei maior, eu comecei a ler o Lance também. Mas eu gostava muito de ler jornal. Então, às vezes, eu ia na biblioteca, eu e mais um ou outro amigo gostava de futebol, pra pegar o jornal e ler a parte de futebol. Não gostava que a gente fosse lá pra pegar o jornal. Porque mexia no jornal. Como assim, né? Tipo, a gente não entendia. Na época você não entende isso. Passa um tempo, você fala, putz. Não E eles tem tinham negócio vários livros, né? Tinha muita coisa dentro daquela biblioteca. Uma biblioteca... O Glória é um colégio antigo. Ele era um colégio que ficava no centro de São Paulo. A Rua do Seminário é em homenagem ao Glória, que foi para Ipiranga depois, que era o Seminário Senhora da Glória. Olha É um só. colégio que tem, na época, ele deve ter quase 200 anos de história, o colégio. Caramba. E é um colégio público, né? Um grande colégio, grande e tal. E no Ipiranga também tem a biblioteca do Ipiranga. Nunca, ó, falando de pré a terceiro colegial, olha o tempo que eu fiquei nesse... Nunca a gente fez, algum professor ou o próprio colégio se juntou para descer, tipo, acho que era uma distância de 7, 8 quarteirões da biblioteca do Ipiranga para o colégio que eu estudava. E é uma biblioteca referência em cinema. Você falou de cinema, é interessante, ela tem uma referência em cinema lá A dentro. biblioteca do Ipiranga. A biblioteca do Ipiranga. Ela tem filmes assim, antigos, coisas assim. E de vez em quando, eu sei que de um tempo pra cá elas começaram a transmitir, chamar a população ao redor pra ir assistir esses filmes, fazer sessões mesmo abertas pra quem Essa quiser. biblioteca abre aos finais de semana também? Putz, não abria na época, não sei como que ela tá hoje. Como eu não tô mais em São Paulo, eu não sei, eu não tenho frequentado mais. Mas eu posso pra ver depois, ver se ela abre. Eu não lembro o nome dela, tem um nome, eu não consigo lembrar o nome. Ela fica no Ipiranga mesmo, ali na Roça Platina. É uma região bem Ipiranga mesmo, bem no meio do Ipiranga. E nunca, ó, estamos falando de novo, de pré a terceiro colegial, nunca. A gente foi estimulado aí nessa biblioteca. Eu fui nessa biblioteca muitos anos depois, quando eu estava na faculdade. E também me estimulou muito a leitura, a faculdade, fiz história, tem que ler pra caramba, né? Eu gostava de ler jornal, então pra mim pular pra livro não era uma coisa também tão grande. Mas livro mesmo, você falou do Machado de Assis, Mário de Andrade, eu fui conhecer depois da faculdade. Antes disso, não. Bom, eu creio que não mudou muito isso hoje. Pelo que a gente vê, escuta alunos falando, não mudou. É terrível, né? É terrível. A gente falando de biblioteca aqui, falando de leitura. Tem as bibliotecas, elas existem, estão aí e nada que... É muito triste mesmo. Eu acho que a biblioteca está muito vinculada mesmo a essa ideia de desenvolvimento do hábito de leitura, né? Eu acho que talvez a gente não dependa da biblioteca apenas para ler, mas a biblioteca ela poderia estimular isso. Ela poderia ser o próprio centro cultural mesmo, onde essas pessoas foram entrevistadas, né? É uma referência para mim de um bom uso de biblioteca. Porque é uma biblioteca onde você estimula os estudantes a estudarem por lá e não apenas a consumirem os livros, eles levam seus próprios livros, não há nenhuma objeção sobre isso. As mesas são preparadas para levar computadores, existem eventos infantis dentro da biblioteca para crianças também e tal, lá, eventos pedagógicos. Então, assim, acho que é uma referência de um bom uso de biblioteca, assim como a Biblioteca São Paulo também. Mas a grande maioria das bibliotecas menores e tal, elas ficam confinadas a um papel quase que burocrático dentro da cidade, né? Tem que existir, ponto. Tem que existir. Tem que existir, tá lá, existe, tá lá. É isso, basicamente é isso. E poderíamos utilizar de outra forma, né? Nossa. Mas é isso, Luiz. Eu acho que, em linhas gerais, esses são os problemas que a gente tem para resolver no hábito de leitura do nosso país. Olha, eu falei que o programa ia ser meio para baixo, terminou de maneira meio para baixo mesmo, cara. Que coisa. Mas enfim. Como eu falei, é um tema grande. Provavelmente a gente vai voltar a abordar esse tema. O Flávio quer participar. Ele tava doido para participar disso. Ele adora ler, ele gosta muito de leitura. Então, eu não vou falar das questões dele aqui. Eu vou deixar pro próximo. A gente vai regravar. A gente vai fazer esse programa de novo, né? Mas vamos falar de outras visões. Sempre à disposição. Não, vai participar. Você pode ter certeza. Bom, não teremos Ixon não existe hoje por causa do tamanho do programa, ficou grande, não teremos, mas teremos sim as dicas culturais. A gente comentou, o Demetrius falou no meio do episódio, falou sobre os booktubers, né, as pessoas que resenham livros no YouTube e tal, e eu ouvi um podcast
do podcast chamado Rádio Escafandro, que ele é reportagem, ele faz muitas reportagens, faz muita entrevista, é um ótimo podcast. Tanto que ele entrou na família B9 recentemente, e a família B9 de podcast é referência no Brasil. Ele entrou recentemente, entrou lá com esses programas. Foi lá que nasceu o podcast brasileiro, praticamente, né? Da maneira que a gente vê hoje, né, Luiz? Eu não sei Ou se... não? Porque o Nerdcast vem antes, né? Mas eu acho que o B9, ele tem o Mamilos, né? O Mamilos, o Braincast, o Anticast era de lá, saiu de lá também, saiu de lá. Então eu acho que eles produziram muitos bons podcasts e continuam produzindo, né? O que a gente adorava, qual era o nome dele? O Qual? de games. Ah, o Poco Pixel. Nossa. O Poco Pixel, não, esse pra mim Até hoje eu tô me dói. aqui triste. Me dói, o Poco Pixel era muito bom. O Poco Pixel era muito bom, muito bom. Bom, então vocês estão vendo o nível do negócio. É bom, é realmente bem produzido. Então, e ele tem um dos episódios, chama-se Jornalismo na Era dos Booktubers. É bem polêmico, eu achei bem interessante porque é polêmico. O dono desse podcast, ele também é escritor, ele também tem livros. E ele entrou numa polêmica com algum desses booktubers porque eles queriam que ele pagasse para que resenhasse o livro dele, para falar. Então deu uma polêmica. É um episódio bem polêmico, eu gostei de ouvir, achei bem legal. Porque entra num caminho aí que a gente não imagina por muitas vezes. Tem muita gente boa, ele entrevistou pessoas que trabalham direitinho com isso e pessoas que nem sempre trabalham tão bem com isso também. Vale a pena, eu acho que vale a pena ouvir. Para quem gosta de ler, para quem gosta sobre essa, vale muito a pena ouvir. Certo, Demetrio? Você tem alguma dica? Tenho. Na verdade, tem a ver exatamente com isso mesmo. Legal. Luiz. Eu queria recomendar um canal do YouTube, que é um canal sobre literatura. Chama-se Ler Antes de Morrer. Muitos de vocês já devem conhecer, é um canal muito grande. Tem quase 400 mil assinantes já, 400 mil inscritos, né? É de uma jornalista chamada Isabela Lubrano. Eu não sei se ela está no contexto desse podcast aí que você indicou, espero que esteja num bom contexto. Mas eu gosto muito do canal dela, acho que ela faz resenhas incríveis sobre os livros e também sobre o mercado. Ela também fala sobre o mercado editorial, legal. sobre questões de leitura. E ela não fica em cima do muro em relação a questões políticas. Eu gosto muito da postura dela, assim. E é um canal que eu recomendo e é um canal interessante, inclusive para quem não lê. Porque ele pode ajudá-lo a identificar um livro que faça sentido para você. Às vezes uma boa resenha sobre um livro, certamente. Às vezes uma boa lista sobre livros de determinados assuntos pode ser o ponto de partida para você ter esse hábito. Legal. E eu acho que ela faz esse papel muito bem. Legal, uma boa dica. Eu até vou atrás, eu não conhecia, eu vou procurar o canal dela também. Beleza, vamos mandar uns salves aqui, que eu andei prometendo para um pessoal, então eu tenho que mandar. Hoje nós gravamos esse episódio no coworking da marida do Demetrio, onde ela trabalha, né? Não é dela o coworking, claramente, da Priscila, mas ela trabalha aqui. E eu queria mandar um salve para a Elaine, que é a dona do coworking Sextante, que fica na Ana Rosa. Eu conversei um pouco com ela antes aqui, ela está querendo montar uma sala aqui de reunião, mas também uma sala que serviria para gravação de podcast. Eu super apoio a ideia, estamos precisando disso, tá? Apoio muito a ideia. Então, só agradecer por a gente estar usando o espaço aqui para gravar. Vou mandar um salve pro Geandro, que andou dando umas caronas aí no BlaBlaCar, começou a ouvir o podcast, porque eu falo de podcast para todo mundo tem que ouvir podcast, não precisa ser só o meu, pode escutar o que quiser, mas ele tá ouvindo o meu também. Então é legal, manda um salve para você, pra Mônica também, que também veio nessa carona, dei um cartão meu para ela do podcast, ela ouviu pelo YouTube, então também tô mandando um salve para você. Você tem algum salve, Demetrios? Tenho sim. Mano. Eu queria dar um salve aí para o meu parceiro literário, que é o Tony C, da Literarua, tá? Tenho certeza que ele deve ouvir esse podcast também, afinal vou obrigá-lo a fazê-lo. E é isso, muito obrigado aí, galera, e até a próxima. É isso aí, gente, valeu, agradecer o Demetrios que veio gravar aqui, a mãe dele estava hospitalizada esses dias. Mas já tá bem. Ainda bem que ela já tá bem. Ele veio, nem dormiu direito à noite e tá aqui gravando com a gente, então tem que agradecer mesmo. Qual é o nome de sua mãe? Maria Alice. Que a dona Maria Alice se recupere bem, fique bem. E até os 120 anos a gente tá por aí, tamo junto. É isso aí. Valeu, gente. Vamos nessa, vou passar os canais de contato antes, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com,
O Facebook, que é o @entendonadapodcast. O Instagram, que também é o @entendonadapodcast. O Twitter, que é o Entendo N Podcast, e esse N é porque não dava pra colocar Entendo Nada Podcast, já tem um maledento usando Entendo Nada, apesar tá lá usando, ele não usa, mas tá lá, porcaria, não consigo usar. Sacanagem. Ninguém usa, tá? Acho que desde 2011 tá parado lá, mas não dá pra você usar. Então eu Entendo N Podcast, tá? E o YouTube, vocês entrem no canal e escrevam lá, Entendo Nada Podcast, e inscrevam-se no canal, por favor, me ajude pra eu conseguir colocar um link decente naquilo lá, que eu preciso de um certo número de inscritos. Eu já tô inscrito, hein? Você tá... Eu tô inscrito em todos os feeds do Entendo Nada. Boa! Isso, você faça isso também. Faça isso também. É isso, mas sabe o que vocês devem fazer, ouvintes? Vocês devem se inscrever em todos os feeds ao mesmo tempo. Boa! YouTube, Boa. você baixa mais de um serviço de podcast. Boa. E você vai ajudando a divulgar por aí Boa. também, Vai entendeu? ajudando a gente Assina aí. vários ao mesmo tempo. Lógico, já ajuda a gente aqui. Ó, ouviram, né? Ouviram. É isso. Valeu, gente. Fumos!